Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Matematicamente Falando. E hoje a gente vai continuar resolvendo as questões do Enem, começando pela questão 145 da prova amarela do Enem de 2023, que fala o seguinte: uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas. Então, essa é a primeira informação que está dando aqui, ó. 160 motoristas faz viagens diariamente, cadastrado em seu aplicativo. Aí, em certo dia, foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras, que é justamente esse gráfico aqui, no qual se relacionaram a quantidade de motoristas, né? A quantidade de motoristas está representada aqui, ó, no eixo X, com a quantidade de viagens, que é justamente essa aqui, ó, do eixo Y, realizadas até aquele instante do dia. Comparando os valores de média, moda e mediana da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa, obtém-se. Ele quer saber aqui qual é a relação entre elas três, certo? Então, como a gente vê aqui, média, moda e mediana é medidas de tendência central. E cada uma a gente vai resolver de uma forma diferente. Começando pela moda, né, que é mais prática, a gente tem que a moda é justamente aquele que mais se repete, né? Aquele que mais está frequente naquela sequência de números, de elementos. Então, moda vai ser justamente qual? Quantidade de motoristas, 55. Então, a quantidade de viagens que mais se repetiu foi justamente a 3, pois foram 55 motoristas, né? Ou seja, foi o maior. Então, a gente tem aí que a moda vai ser igual a 3, certo? Aí agora a gente tem a mediana e a mediana e a média, né? Começando pela média, a gente vai ter que fazer aqui uma média do tipo ponderada, né? Porque cada elemento aqui tem um peso. Então, a gente precisa fazer aqui a média, que a gente vai fazer da seguinte forma. Então, por exemplo, 10 motoristas vai ser uma viagem, então vou multiplicar. Então, eu já posso fazer aqui, ó, 10 vezes 1. O peso é 10. Mais 10 de novo vezes 2, né? Então, vai ser 10 vezes 2. Mais, o próximo aqui é 25 vezes 4, certo? 25 vezes 4. Mais 50 vezes 6. 50 vezes 6. Deixa eu apagar essa linha aqui. Mais 55 vezes 3, né? Que é justamente isso aqui, ó, 55 vezes 3, ok? Depois, vou pegar esse valor e vou dividir pelos 160 motoristas. E aí, quanto vai dar? Essa multiplicação e soma vai dar 665 dividido por 160, que vai ser igual, aproximadamente, a 4,156. Então, essa é a média, tá? É a média da relação aí entre funcionários, motoristas, né? E as viagens. Agora, a gente vai para a mediana. A mediana é justamente aquele termo que está no meio, está central naquela sequência, né? No qual, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, está a mesma quantidade. Mas isso só é possível quando a gente tem um número ímpar, né? Porque vai sobrar um número ali no meio. Mas quando é um número par, a gente vai ter que fazer a média dos dois termos centrais, que é o caso aqui. São 160 motoristas, é um número par. Então, o número central vai estar entre o 80
e o 81. Ele está entre esses dois aqui, o termo central. Então, eu vou ter que fazer aqui a média sobre esses termos aí, né? Vou somar e dividir por 2. Certo, mas como é que eu vou saber quem é o 80 e quem é o 81 dessa sequência de 160 motoristas? E aí a gente tem o seguinte. Mediana, né? Vamos lá. Se a gente observar, 1 vai repetir 10 vezes. Então, vai ser assim, ó. 1, 1, 1 e assim sucessivamente, né? Depois, o 2 vai repetir também 10 vezes. Então, vai ficar 2. Colocando em pé só para dividir aqui, ó. 2, 2 e assim sucessivamente. O 3 vai repetir 55 vezes. Então, 3, 3, 3 e assim sucessivamente. Né? O 4 aí, ó. 25 vezes. E assim por diante, né? Então, aqui eu já tenho 10. Aqui eu já tenho 10 também. Aqui eu já tenho 55, né? E aqui de 4 eu tenho 25. Ok? Então, aqui já dá 20. Aqui já dá 20 com 55, dá 75. Então, a gente sabe que o 80 e 81 tá aqui, ó. Tá aqui no meio dos 4. Porque até aqui dá 75, né? Se eu pegar mais 5 elementos, já chego em 80, que é justamente na posição do 4. Então, eu sei que vai estar entre dois 4. Então, a mediana vai ser o quê? A soma deles dividido por 2. Que vai dar 8 dividido por 2, que dá 4. Então, a mediana vai ser 4. Então, a gente tem mediana 4, média 4,156 e moda 3. E aí, qual relação a gente vai usar aqui como resposta? A gente tem aqui, mediana é igual a média. A gente viu que nenhum é igual a nenhum. Então, essa já está descartada. Mediana é igual a moda. Também está descartada. Mediana é menor que a média. Mediana 4 é menor que a média. Certo? Média é menor que a moda? Média é menor que a moda? Não. Média é 4, moda é 3, então já cancela também. D. Moda é menor que média. Moda é 3, média é 4, então ok. Mediana, aliás, média é menor que moda. Média é menor que moda? Não. Média é maior. Moda é a menor de todas, né? Então já cancela também. Então, alternativa, letra E. E aí a gente vai conferir agora para ver se é isso mesmo. Moda é menor que média? Moda é menor que média? Aliás, moda é menor que média? Mediana? Sim. Né? 3 e 4. Mediana é menor que média? Sim. Ok, mediana 4, média é 4,156. Então, ok. E se a gente fizer o contrário também? Mediana vai ser maior que moda? 4, 3, ok. E vai ser menor que média. Mediana vai ser menor que média. Então, alternativa letra E. Vamos para a questão 146. A foto mostra a construção de uma cisterna destinada ao armazenamento de água. Uma cisterna como essa, na forma de cilindro circular reto, com 3 metros quadrados de área da base. Então, já vou colocar aqui, ó. A área da base é 3 metros quadrados. Foi abastecida por um curso d'água com vazão constante. O seu proprietário registrou a altura do nível da água no interior da cisterna durante o abastecimento em diferentes momentos do mesmo dia, conforme o quadro. Então, a gente tem aqui, ó, o quadro de horas e o nível de água com o passar dessas horas, né? Então, se a gente observar, a cada 2 horas, o intervalo aqui é 2 horas, né? Aqui foi 2 horas. E aqui, qual foi o intervalo? Foi 6,6 metros de água, né? Então, a cada 2 horas é 0,6 metros. Aí aqui fala, qual foi a vazão em metro cúbico por hora
né? Ele já dá ali a área da base. Isso, o nível da água é justamente a altura do cilindro, né? Porque quando a gente tem aqui um cilindro, ó, não reparem no desenho, tá? Quando a gente tem aqui um cilindro, ele tá falando o quê? Que 3 metros quadrados é a área da base. Isso aqui é uma base, isso aqui é a área da base, certo? E isso aqui vai ser a altura. O nível de água é justamente isso, né? Vai encher aqui de água, tá vendo? Então, o nível de água a cada 2 horas é 0,6 metros. Mas ele quer saber por hora. Se ele quer saber por hora, eu faço o quê? Eu divido por 2, né? Dividindo por 2, eu sei que vai ser aí 0,3 metros a altura. Já tem a altura, já tem a área da base. E eu quero saber a vazão. Quando eu falo vazão, em metro cúbico, já estou me referindo ao quê? Ao volume. E qual é a fórmula do volume? A fórmula do volume vai ser o quê? Área da base vezes a altura. Eu já tenho todas as informações. A área da base é 3 e a altura é 0,3. Fazendo aqui a multiplicação, vai ser 0,9 metros cúbicos. Esse é o volume. Então, qual é a alternativa? C. Alternativa C. E para finalizar, vamos para a questão 147, que diz o seguinte. Num certo momento de um jogo digital, a tela apresenta a imagem representada na figura, que é um joguinho que o pessoal está jogando online, tá? O ponto Q1 representa a posição de um jogador que está com a bola. Então, aqui, ó, o jogador Q1 está com posse da bola. E os outros pontos, que são os outros jogadores, também indicam posições de jogadores da mesma equipe. E os pontos A e B indicam os 2 pés da trave mais próximo deles. Ou seja, aqui é o gol, né? Onde faz o gol. No momento da partida retratada, o jogador Q1 tem a posse da bola, como foi informado no começo, que será passada para um dos outros jogadores das posições 2, 3, 4, 5, 6. Qualquer um que está aqui, né? Que é do mesmo time, então tudo ok. Cujo ângulo é AQNB. Então, vai ser esse AQ, qualquer que seja, né? B. Esse assim, ou assim, assim, ou assim, assim, sucessivamente. E aí ele fala que esse ângulo ele vai ter a mesma medida desse ângulo de quem está com a posse. Então, eu tenho que saber aqui qual jogador vai receber a bola, sabendo que ele tem que ter a mesma angulação de quem está com a posse agora, que é o Q1. Né? Ou seja, em qual posição aqui do jogador vai ter a mesma angulação? Que o que é a angulação? É esse ângulo aqui, alfa. Né? O ângulo alfa. E aí a gente tem a questão de inscrição, né? Um elemento circunscrito em uma circunferência, em um círculo, de forma geral. Daí a gente tem o seguinte. Quando a gente tem aqui um ângulo alfa, essa parte aqui a gente vai chamar de quê? De arco, porque justamente está aí ó, inscrito na circunferência, né? Isso aqui é o arco, né? E a gente, se o ângulo é alfa, o arco vai ser 2 vezes o ângulo. Então, vai ser 2 alfa. Tá? E se você observar, o Q3 está na mesma angulação do Q1. Se eu traçar aqui, ó, um outro triângulo, eu vou ter um ângulo alfa também, que vai ser 2 alfa o arco, né? Então, alternativa letra B. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida de alguma dessas questões, mandem aqui nos comentários que eu vou responder. Não deixe de acompanhar lá no Instagram também, que eu estou lá presente postando conteúdo. E se tiver alguma sugestão de aula, além das questões do Enem, claro, mas outros conteúdos que você tem dificuldade, aproveite e já deixa aí nos comentários também, que eu já vou começar a produzir esse conteúdo aqui para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.